A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Depois do nosso Videira News de 27 minutos, aleluia, agora eu vou pregar. Aleluia. Não sei se você já deu um sorriso para a pessoa que está do seu lado, fala para ele que bom que você está aqui. Pergunta para ele, você vem sempre? Se ele falar que não, você fala, deveria. Amém? Tá bom. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 1. Acompanhe, por favor, a partir do verso 1. Revelação de Jesus Cristo. Amém? Antes de mais nada, esse é um livro de revelação. Inclusive, o livro de Apocalipse em inglês, né? Eles não usaram essa palavra originária do grego, né? Eles usaram, né, na verdade, justamente a tradução do que seria essa palavra no original no grego, né? Que é revelation, né? Que é revelação, justamente. Então, esse não é um livro de algo secreto, é de algo revelado. Mas a revelação é de uma pessoa, amém? É do Senhor Jesus, está escrito. Revelação de Jesus Cristo. Cristo que precisa ser revelado, para mim e para você. É Ele. Ele que tem que ser revelado. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Esse livro foi escrito algumas décadas depois do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos hoje no ano 2025, depois do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, décadas depois o tempo estava próximo. Será que milênios depois não está mais próximo? O que você acha? Eu acho que sim. Mas vamos continuar, verso 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz aos outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, domingo, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos seus candeeiros. E agora ele começa a descrição do Senhor Jesus Cristo, em glória, na sua majestade, até o verso 16. Olha o que está escrito: um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas,
E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Se você trouxe a sua Bíblia impressa de papel, quero que você erga ela para o alto. Se você não trouxe, apenas erga a sua mão, porque com certeza você tem Bíblia. Amém? Diga assim: eu tenho uma Bíblia. Ela é a palavra de Deus, escrita para mim, para que Cristo seja revelado. Por isso hoje, nesta noite, eu abro meu coração e declaro que verei pela fé, por causa da graça, a Cristo Jesus, o majestoso, glorioso, todo-poderoso, como nunca antes o verei. Aleluia. Amém, meus irmãos? Então eu quero começar a compartilhar com você a respeito dessa verdade. E quando eu falo começar, porque nós estamos fazendo, como fizemos no semestre passado, as nossas reuniões do jejum, especialmente nas células. Então, tem célula, a célula deve se reunir segunda, deve se reunir na terça, deve se reunir na quinta, deve se reunir na sexta, deve se reunir no sábado. Para quê? Para compartilhar a palavra, orarem, amém, pelos motivos aí do jejum, mas especialmente para verem o Senhor, porque nós fomos designados a estarmos com Ele, amém, para ver o Senhor no seu espírito, perceber a presença gloriosa do Senhor. E como eu disse agora há pouco, nós começamos na semana passada, hoje é o 7º dia do jejum, vendo a beleza da presença do Senhor nos evangelhos. Depois de alguns dias meditando nisso nas nossas células, espero que você tenha sido abençoado, porque eu tenho preparado cada um daqueles textos, pegando o material do pastor Luiz, mas fazendo algumas adaptações, resumos. Tem sido muito trabalhoso, mas tem sido muito rico para mim. Eu tenho verdadeiros encontros com o Senhor. É uma coisa maravilhosa. Eu fico imaginando cada um dos irmãos se reunindo ali nas células, compartilhando. E aí depois nós compartilhamos sobre a beleza apaixonante do Senhor no livro de Cântico dos Cânticos, o Cantares, que na verdade o livro poderia ser chamado também de Canção das Canções, que fala dessa beleza, maravilhosa, do relacionamento de Cristo com a sua noiva, que é a igreja. Mas, agora, nós vamos começar, como eu disse, a compartilhar sobre essa visão de Cristo glorificado. Porque isso que nós acabamos de ler aqui em Apocalipse, e você viu que o propósito do livro de Apocalipse, desde o verso 1, é a revelação de Jesus Cristo, amém? Nós temos aqui uma descrição do Senhor Jesus Cristo que não é encontrada em nenhum outro lugar. Ou ainda, para ficar mais claro, o Senhor Jesus Cristo tem como único lugar aonde ele é descrito em glória, a presença, majestosa dele, como o Deus Todo-Poderoso, só é descrita no livro de Apocalipse. Porque quando você vê o Senhor Jesus nos evangelhos, você consegue perceber o coração do Senhor, mas a imagem do Senhor era de um homem. Ele era um homem. E como homem, no corpo de um homem, ele estava restrito às limitações desse corpo físico, material que nós temos aqui. Mas em Apocalipse não, nós temos essa visão do Senhor Jesus Cristo, na plenitude da sua glória, a visão daquele que está assentado no trono, o Todo-Poderoso. Jesus é Deus. Você está me entendendo? Então nós temos essa visão de quem é o Senhor de fato. E João viu. E veja, essa visão do Senhor você precisa ver, tanto para isso, cativar você, conquistar você mais uma vez, abençoar a sua vida, mas também para um outro propósito. Paulo fala em 1 Coríntios que nós somos transformados quando nós contemplamos o Senhor de glória em glória, como que por um espelho, como acontecia antigamente. Não sei se você sabe, os espelhos de antigamente, quando eles ficavam muito tempo, coisa de meses até anos, na frente de um único objeto, aquela aparência do objeto marcava o espelho. Aí ficava uma marca no espelho do objeto, porque o objeto ficava na frente do espelho, esses espelhos antigos, não os de hoje, E aí a marca do objeto, o desenho do objeto ficava como que fixo ali na imagem do espelho. Mesmo que você tirasse o objeto, depois de muito tempo lá na frente do espelho, ainda você percebia lá como que um desenho daquele objeto, porque ficou ali muito tempo. Então veja, o que Paulo está falando, quando a gente contempla o Senhor, é justamente isso. De tanto você ver o Senhor, e agora você não vê mais com olhos naturais, amém? Os discípulos viram. Quem estava nos tempos do Senhor Jesus Cristo encarnado, viram, mas não viram Ele em glória. Não viram Ele glorioso. Amém? Apesar do monte da transfiguração ter sido o começo disso, mas não foi essa imagem de Apocalipse que João viu. João viu.
Percebe? E sabe uma coisa curiosa, que eu não falei hoje de manhã? João, esse que recebeu essa revelação, muito provavelmente era o discípulo mais jovem do Senhor Jesus Cristo. Né? Alguns estudiosos acreditam que ele deveria ter em torno de 14 anos de idade. Era muito novinho, ou até menos, porque a Bíblia diz que João, ele tinha, sabe, uma intimidade diferente dos outros discípulos. A Bíblia diz que ele recostava a cabeça no peito do Senhor. João é aquele que ouviu as batidas do coração do nosso Salvador. Você está me entendendo? Então, é alguém que tinha essa proximidade. E ele foi o único dos discípulos que caminharam com o Senhor Jesus Cristo aqui na terra que não teve a sua vida encerrada por algum tipo de martírio. É o único que realmente envelheceu. E aonde ele era preso, ele acabava testemunhando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso que tiveram essa ideia com ele. Falaram o seguinte, não, vamos prender ele numa ilha deserta, porque de repente não influencia ninguém. Mas aí nessa ilha deserta, a ilha de Patmos, que a gente acabou de ler aqui no capítulo 1, foi justamente onde ele recebeu essa revelação que tem o poder de nos transformar. Veja como é que o Senhor contorna todas as circunstâncias para o propósito da glória dele. E o Senhor revelou essa imagem gloriosa a João. Só que essa imagem, como eu estava falando para você sobre espelhos antigos, né? À medida que você contempla mais e mais do Senhor, o que vai acontecer? A imagem dele vai sendo impressa em você. Porque essa é a promessa também escrita por João, em 1 João. Tal qual ele é, nós já somos nesse mundo. À medida que você vê mais do Senhor, você vai se conformando à imagem dele. Você vai se tornando cada vez mais parecido com ele. Por isso que a grande questão da palavra de Deus é revelar Cristo. Todas as vezes que você ler a palavra de Deus, você tem que encontrar Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Ele que precisa ser visto. Não é você que precisa ser visto, não sou eu que preciso ser visto, ninguém precisa ser visto. Importa que somente ele seja visto. Amém? E é isso que você precisa. Mais um vislumbre, mais uma visão. E aqui em Apocalipse nós temos essa visão gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Só que essa visão de João a respeito da pessoa de Cristo é precisamente, eu quis ler o capítulo todo de Apocalipse, que eu acho esse capítulo extraordinário, mas o trecho que nós vamos começar a compartilhar de maneira direta, a partir de hoje, e aí você já pode pensar, pastor, mas e o restante vai ser quando? Pois é, amanhã na célula. Se você não for na célula, você vai perder. Entendeu? E pastor, minhas células não estão reunindo, não. O líder, eu até abri minha casa, ele não quis ir lá para casa, e deve ser o dia que não reuniu. Fala com o seu pastor, com o seu obreiro, que ele vai arrumar um lugar para você ir, né? E espero que o seu líder não perca você, porque você está indo em outra célula, né? Já pensou? Misericórdia. Se o seu líder reclamar, por que você está indo em outra célula? Aí você vai e fala, oxi, o pastor falou que tinha que reunir todo dia, você não reúne, eu fui para outra. E se ele continuar reclamando, manda ele falar comigo. Amém. Deixa eu guardar aqui meu coração, amém? Mas vamos para lá. Verso 13. Então, nós vamos compartilhar do verso 13 até o verso 16, na verdade, hoje, amanhã e terça-feira. Segunda e terça, nas reuniões da célula, né? Porque você vai receber o texto lá para compartilhar. Está escrito, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Vai lá, 14. A sua cabeça, eu falei 14, né? É que eu encontrei uns goianos hoje à tarde, aí o 14, né? Eu acho que eu não estava falando 14 antigamente, eu estava ainda? Será que eu não superei essa parte? Não estava falando 14, né? Mas enfim, 14 mesmo, isso. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. A visão gloriosa do Senhor. Os pés semelhante ao bronze polido. Você percebe, de certa maneira, até João tentando encontrar comparações, palavras, né, coisas que têm a sua beleza, o seu brilho, a sua riqueza, a sua glória, para falar da aparência do Senhor. Em glória. O Senhor na sua majestade. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Vai para o 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saiu uma afiada espada de 2 gumes, seu rosto brilhava como o sol na sua força. Somente até aqui, mas volta para o 13, que é o nosso ponto de partida, para falarmos dessa imagem do Senhor. Do Senhor em glória. Veja, a primeira coisa que nós vemos aqui no verso 13, quando João para ver o Senhor Jesus Cristo manifestado em glória, como ele nunca tinha visto antes, amém? O Senhor na sua plenitude de majestade, na sua aparência,
sabe, que somente ele, como Deus, pode ter. Amém? Então, quando ele viu o Senhor, ele observou algo. Que o Senhor, ele estava num lugar muito específico. Ele escolheu estar nesse lugar. Por isso que a primeira frase ali do verso 13, né, está escrito: e no meio dos candeeiros. Aí ele vai e diz: um semelhante a filho de homem. Amém? Que é o Senhor na sua glória. Só que o Senhor, aí depois ele vai falar das características do Senhor. Começa falando que ele é homem. Mas a primeira observação que João faz é o seguinte: é que ele estava, aonde ele estava, meus irmãos? No meio do quê? Dos candeeiros. No meio dos candeeiros. Agora, veja, o próprio texto que nós lemos, que a gente leu até o final do capítulo 1 de Apocalipse, no próprio verso 20, você vai observar a explicação do Senhor Jesus Cristo a respeito do que seria esses candeeiros. Olha só o que está escrito no verso 20. Vamos adiante aí, por favor. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro. Então veja, João viu 7 estrelas, viu, né, os candeeiros de ouro. E aí Jesus, no final, explica para ele: deixa eu te explicar o que é isso. Aí ele vai e explica. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são o quê, meus irmãos? São o quê? As 7 igrejas. Então veja, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Mas lá no verso 13, aonde que Jesus estava, na sua glória, na sua plenitude, sabe, majestosa, de Deus Todo-Poderoso, amém, realmente glorioso, aonde que ele estava, onde que ele se encontra, aonde que você acha a Cristo Jesus glorificado? No meio dos candeeiros. No meio dos candeeiros. Deixa eu te falar algo aqui, muito sério, que eu falei hoje de manhã, e que talvez pode... O culto acaba que horas mesmo? É 9, né? Tá bom, ótimo. Por um instante eu pensei que era 8h30. Me deu um pânico aqui no coração. Meu Deus do céu. Tenho que recuperar as forças aqui. Perdi até o fôlego. Eu falei, não é possível que até 8h30. Olha para cá. Algo muito sério que eu falei hoje de manhã é o seguinte: tome muito cuidado, ouça com atenção o que eu vou dizer. Tome muito cuidado com pessoas. E o duro que tem crente que é assim. Ô, Jesus, ajuda os nossos irmãos. Pessoas que falam mal da igreja. Fala mal da igreja. E deixa eu te falar, não é só a nossa não, tá bom? Não estou aqui querendo fazer uma proteção, né? Como que um bairrismo, né? Aquela coisa, não, ninguém pode falar mal da nossa igreja e tudo. Veja, meus irmãos, eu estou falando de maneira geral. Não é só dessa igreja, é das igrejas. Porque quando você estuda Apocalipse a respeito das 7 igrejas, você vai descobrir, inclusive, que uma das igrejas, chamada Tiatira, tinha idolatria. Tinha coisas muito ruins acontecendo lá. Mas mesmo assim, Tiatira, com todos os seus defeitos e pecados e falhas, graves inclusive, quando você procura o Senhor Jesus na sua majestade, na sua glória, o Todo-Poderoso, Ele escolheu, mesmo assim, ser encontrado entre os candeeiros. Você está me entendendo? Então, sabe, cuidado, sabe, com pessoas, eu poderia dizer, mas infelizmente, às vezes tem que dizer irmãos que falam mal da igreja. Perceba, quando você estuda sobre as 7 igrejas, meus irmãos, está evidente o defeito de cada uma delas, né? Com exceção, né, da igreja de Filadélfia, né, e também com a igreja de Esmirna, né, porque eles sofreram tanto, né, que o Senhor poupou falar a respeito das falhas deles. Mas tinha falhas. E na de Filadélfia também tinha, não tenha dúvida alguma disso. Todas têm, amém? Porque onde tem gente, tem falha. Você está entendendo? Amém? Pastor, como é que eu encontro um lugar onde não tem falha? Onde não tem ninguém. Aí se você chegar lá, começou a falha. Você está entendendo? É assim que funciona. Começou o problema. Amém? Nós não fomos aperfeiçoados completamente. Existe uma obra que o Senhor fez no nosso espírito que precisa ser exercitado. E falando de espírito exercitado, né, você tem a oportunidade de fazer o curso Maturidade do Espírito, CETEL. Esqueci de falar que vai começar os cursos somente domingo que vem, né? Mas amém. Mas fechando esse parênteses aqui. Então, percebam uma coisa. O Senhor Jesus Cristo, Ele fez uma escolha. Isso aqui é a escolha de Cristo, você está entendendo? É a escolha do Senhor. Ele escolheu revelar a majestade da sua presença entre os candeeiros.
E essa escolha de Deus continua, eu quero dizer para você. Isso não foi somente na época de João, né? Porque quando João, né, está escrevendo, né, esse livro aqui, e as cartas para as igrejas, sabe, o Senhor, na verdade, estava falando qual que era agora o lugar da sua presença, o lugar da sua manifestação gloriosa. Então, apesar de todas as falhas, defeitos, né, e pecados que possam existir entre nós, embora não tenha dúvida alguma, né, quando algum irmão tem algum tipo de fraqueza, de queda, a gente conversa, trata, né, procura ajudar, e se for necessário, algum tipo de disciplina, amém? Porque no Novo Testamento o Senhor disciplina os seus filhos, mas não tem ira sobre os seus filhos, porque a ira de Deus foi colocada completamente sobre Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. Não há mais condenação sobre a sua vida. Você está me entendendo? Nada mais pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você está debaixo de uma aliança de sangue, justa, perfeita, completa e eterna. Por isso que o Senhor Jesus Cristo não voltou para repeti-la, e Ele fez ela de uma vez por todas. Amém? Por isso que Jesus, ele disse em João no capítulo 10, que nós estamos na sua mão, e ninguém pode nos arrebatar da mão dele. Por isso que a certeza de que você está seguro, não é a força da sua mão segurando na mão dele, mas é a força da mão dele segurando na sua, e ele prometeu que nunca vai soltar. Você está me entendendo? Amém? Mas voltando para cá, essa foi a escolha do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te falar algo. Existem pessoas que até dizem, não, até que eu gosto de Jesus, eu prefiro, né, servir ali a Jesus na minha casa, sozinho, isolado das pessoas. Esse negócio de congregar, de igreja, de coisa do tipo assim, não, isso não é para mim. Lá tem pessoas, né, falhas, pecaminosas, né, e pessoas que cometem tantos erros, a começar dos pastores, né, já vai falando de todo mundo logo. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, eu não sei quanto a você, mas quando eu descubro que alguém é maior do que eu, e essa pessoa faz uma escolha, eu prefiro seguir, né? Então, por exemplo, eu tenho um pastor, não sei se você sabe, eu tenho um pastor, né? Meu pastor é o pastor Aloysio. E aí, eu ouço o pastor Aloysio. Então, quando ele fala algumas coisas, eu fico percebendo, várias vezes já aconteceu dele dizer coisas que no primeiro momento eu discordava, falando, eu acho que é diferente isso. Irmãos, era só questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde, aí eu aprendi a falar, rapaz, ele estava certo mesmo. Você está me entendendo? É igual coisa de pai e de mãe, né? Já viu aquela história da mãe? Está saindo de casa, né? Está lá aquele sol quente, rachando, né? Um sol para cada recifense, aleluia. Parece que tem um sol para cada um, individual, exclusivo, né? Está um focado em você ali, né? Aquele calor. Aí a sua mãe, de repente, olha para o tempo, assim, do nada, ela vai e fala, ô filho, né, leva, né, uma blusa e tudo, porque eu acho que vai esfriar mais tarde. Aí você olha para o sol lá e fala, não é possível, hoje não vai, hoje ela erra. Meu irmão, você pode ter certeza, quando chegar mais tarde, o tempo fecha todinho, e começa a ventania, e vem a chuva, e fica frio, e você vai ficar passando frio lá, lembrando de manhinha. Rapaz, se eu tivesse ouvido manhinha, você está me entendendo? Perceba, o Senhor é maior do que tudo e maior do que todos. Alguém pode dizer amém? A escolha do Senhor Jesus Cristo foi permanecer sendo revelado na majestade da sua glória, como Deus Todo-Poderoso no meio dos candeeiros. A igreja é a escolha de Jesus. Mas tem gente que parece que tem uma opinião melhor do que a de Jesus, sabe? Então, Jesus escolheu a igreja. Não, mas eu não escolho a igreja, não. Eu escolho caminhar sozinho com Cristo Jesus. Meu irmão, um crente, né, que não congrega, que despreza a igreja, que não considera os candeeiros. Amém? Porque é isso que é a igreja, são os candeeiros. Olha, ele até pode ter algum relacionamento com Cristo individualmente, mas será muito pobre, restrito e limitado. Porque o próprio Senhor, ele não se deixa ser conhecido em glória, senão entre os candeeiros. Ele está caminhando entre os candeeiros. Ele anda entre os candeeiros. Ele está aqui entre nós, não tenha dúvida alguma disso, meus irmãos. Amém? Não tenha dúvida alguma disso. Só que o que era esse candeeiro também, falando do objeto, né? Hoje em dia não é tão comum nós utilizarmos isso. Antigamente era mais comum nós termos esse tipo de objeto em casa, né? A não ser, né, se você, algum dos irmãos aqui, gosta de objetos aí um pouco mais antigos, né? Então, candeeiro é nada mais, nada menos do que um candelabro, onde você colocava ali, né, velas, ou tinha uma outra forma também de você acender ali para iluminar. Então, o candeeiro era um candelabro que tinha 7 hastes. Amém? Então, aqui fala os
candeeiros, no sentido plural, né, das 7 igrejas, mas cada um deles tinha essas 7 hastes. Amém? 7 hastes. Então, era justamente isso o candeeiro, um candelabro. E, veja, a própria palavra diz, que nós já vimos no verso 20, que esses candelabros são as igrejas. Só que a Bíblia fala que o Senhor disse para João que era para escrever a 7 igrejas. A grande questão é a seguinte: será que o Senhor Jesus Cristo queria falar somente para aquelas 7 igrejas que existiam naquela época, ou será que o Senhor tinha uma palavra para todas as igrejas? Deixa eu te explicar 2 coisas. Em primeiro lugar, o número 7 na Bíblia, ele é muito representativo, né? O número 7, ele está sempre vinculado a uma ação de Deus relacionada a um propósito na terra. Quando Deus criou, né, todas as coisas aqui dessa terra, ele o fez em 7 dias. Tá certo que ele criou, né, até o 6º, depois no 7º ele descansou. Até para mostrar um princípio de vida para nós também. Você deve descansar um dia da sua semana. Mas veja, então, 7 é essa ação completa do Senhor vinculado a algo na terra. E o que é a igreja? É a ação completa do Senhor vinculada a algo na terra. A igreja é justamente essa obra do Senhor na terra. Então, por isso que ele falou de 7 igrejas. Então, essa mensagem, né, para as 7 igrejas, não é somente para aquelas igrejas daquela época, é para nós também. Tipo, se você for observar, depois observe, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, você pode fazer isso depois, no final de cada uma das 7 igrejas, das cartas, aliás, para as 7 igrejas, sempre termina da seguinte maneira. Primeiro, ela começa assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, ou seja, uma carta exclusiva para a igreja. Mas sabe como é que é o final dessa carta, por exemplo? Das 7 cartas, o final é semelhante. É o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja, a carta começa endereçada para uma igreja específica, mas todas as vezes ela é concluída dizendo o seguinte: todas as igrejas devem ouvir essa carta. Todas as igrejas devem ouvir essa mensagem. Você está me dizendo? Está me entendendo, aliás? Então, veja, o Senhor escolheu andar, né, entre os candeeiros, que são as igrejas. E sobre a igreja, é importante que você saiba também que existem basicamente 2 aspectos da igreja. Existe o aspecto invisível. Qual que é o aspecto invisível? É justamente essa reunião de todos os cristãos, de todos os tempos, de todas as épocas, de todas as denominações, de todas as placas. Tudo isso junto é justamente essa igreja invisível, plena, completa, que é de fato a noiva do Senhor Jesus Cristo. Só que existe um segundo aspecto da igreja. Qual que é o segundo aspecto da igreja, pastor? São as igrejas locais. O que são essas igrejas locais? São comunidades como as nossas. Então, nesse aspecto, nós somos candeeiros do Senhor também. Só que é a igreja local que expressa o Senhor Jesus Cristo. A igreja local é onde o Senhor Jesus Cristo escolheu estar, escolheu revelar a sua realidade gloriosa, majestosa, como Deus Todo-Poderoso. É esse o lugar. Mas a igreja, e agora a gente volta nessa ilustração desse objeto, né, desse candelabro, a igreja, ela sustenta o testemunho da luz, da glória do Senhor. Lá em Apocalipse 21, 23, coloque aí para mim, por favor. Apocalipse 21, 23. Lá no final do livro, eu quero ler ali só o finalzinho, mas deixa eu ler o verso todo. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. Isso aqui é a Nova Jerusalém. Só que aí no final, fala-se o seguinte: o cordeiro é a sua, o quê, meus irmãos? Lâmpada. O cordeiro é a sua lâmpada. Então toda a luz que haverá na Nova Jerusalém é por causa da iluminação da glória do cordeiro. Amém? Iluminação da glória do cordeiro. Só que por que eu estou lendo isso aqui para você? E o que isso tem a ver com o candelabro, lá no capítulo 1, que eu compartilhei com você, lá no verso 13. Volta lá para o verso 13, capítulo 1, por favor. Veja, o Senhor é a lâmpada. Mas esta lâmpada aqui, né, se nós víssemos como fonte, né, é justamente isso, né, uma fonte de luz, ela precisa ser sustentada por algo. E aí que entra essa escolha do Senhor de usar como ilustração as igrejas como os candelabros, os candeeiros. Porque para que serve, né, de fato, um candelabro? É para sustentar uma luz, não é verdade? É para sustentar o que ilumina, não é assim? Então, né, se você se lembrar lá de um tipo de candelabro, né,
Então, como eu disse, o da Bíblia, né, que, conforme até o próprio texto do Antigo Testamento, era justamente, tinha espaço para colocar 7 velas, né? Então, tinha 7 hastes, né? Então, tinha uma central, e eu devia ter separado a imagem, né? Agora que eu estou pensando nisso, de manhã eu até pensei, mas depois eu esqueci. Então, tinha 3 hastes, né, para a direita, 3 para a esquerda e uma no meio. Então, assim, era este candelabro, com certeza foi essa imagem que João viu, quando o Senhor falou para ele, não tenha dúvida alguma disso. Mas qual que é o propósito do candelabro? É sustentar luz, sustentar algo que ilumina em meio às trevas. E uma vez que você descobriu agora que o candelabro, né, são as igrejas, ou os candeeiros são as igrejas, e que o Senhor é a fonte de luz, até porque essa foi a primeira coisa que Deus criou, né? Disse Deus, haja luz, e houve luz. E sabe uma coisa curiosa também? É que Deus criou a luz antes do sol. Já percebeu isso lá em Gênesis? Ele fala da luz primeiro, depois dias a seguir, ele vai e cria o sol. Por quê? Porque a fonte de luz é Ele, não é qualquer coisa dessa criação. Ele é a verdadeira fonte de luz. Você está me entendendo? Só que a fonte de luz, ela precisa de um suporte para ser sustentada, carregada, sabe, levada para outros lugares que estão em trevas. E qual que é o suporte dessa luz que é Cristo Jesus? Cristo é a lâmpada, é Ele que ilumina. O que sustenta a luz que é Cristo Jesus? A igreja. A igreja. A igreja. Então, somente a igreja pode sustentar essa luz de Deus. Deus, o Senhor, Ele não tem outro instrumento na terra. Não tem. Ele escolheu a igreja. Deus, Ele poderia usar qualquer coisa, qualquer ser, qualquer criatura, qualquer outro tipo de forma, de modo, sabe, de operar aqui na terra, mas Ele quis fazer isso através dos candelabros, através da igreja. Por isso tem uma luz da parte do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, que você nunca vai encontrar ela quando estiver sozinho, apenas no meio da igreja, apenas entre os irmãos. Você está me entendendo? Amém? Apenas se estiverem 2 ou 3 reunidos ao nome dEle, seja aqui no culto, no prédio da igreja, ou seja através da célula, então a igreja está ali, porque a igreja não é esse prédio. A igreja é a reunião dos santos, né, que compõem esse candelabro e que foram chamados para sustentar essa imagem da luz da glória de Deus. Você está me entendendo? Esse é o nosso chamado como igreja. E essa luz, essa glória, fala justamente dessa presença extraordinária do Senhor. Só que, eu não sei se você sabe, esse candelabro, ele era feito de ouro maciço, sem emendas. Qualquer objeto de metal, você, quando observa os detalhes, você vai conseguir perceber as emendas, né? Onde alguém ali soldou aquele objeto para dar aquele formato. Só que esse candelabro, ele tinha que seguir um padrão que foi revelado no Antigo Testamento, e o candelabro, né, do povo de Deus, segundo a ordem de Deus, não deveria ter emendas. Era algo inteiriço. Então, 2 características principais desse candelabro. Ele era de ouro, só que ele não tinha emenda alguma. Por que ele era de ouro? Porque o ouro sempre representa a majestade da glória do Senhor. Amém? Algo que é rico, algo que é caro, algo que é precioso, algo que é reluzente, sabe, de grande valor. Amém? Como Jesus contou na parábola, né, do homem que encontrou uma pérola de grande valor, e quando ele encontra, ele vende tudo que tem só para ter aquela pérola, porque ele descobriu a riqueza, a beleza, a glória daquilo, que é Cristo Jesus, que vale tudo. Que você possa um dia adquirir, ter, ou que você já possui agora, em troca de Cristo. Tudo isso é nada, porque o Senhor Jesus Cristo é que tem esse grande valor. Você está me entendendo? Então é ouro. Então o candelabro tem que ser de ouro. Por quê? Porque o candelabro tem que representar essa presença gloriosa de Cristo. Porque o ouro representa a glória da presença do Senhor. E a sua glória é revelada na pessoa dele aqui em Apocalipse. Somente Apocalipse. Então nós somos candeeiros de ouro. Fomos chamados, designados para a presença da glória dele. Por isso que os candelabros são de ouro. Ouro é a glória. Só que eu disse para você, uma segunda característica muito importante e principal dos candelabros, é que eles eram inteiriços, eles não tinham emenda. Olha para mim aqui, por favor. Por que eles não tinham emenda? Porque eu vou te falar, meu irmão. Para que a glória majestosa do Senhor se manifeste, é necessário que cada candelabro tenha um testemunho de vínculo, de conexão, de unidade. Conforme o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 4,
quando ele fala, né, todos, né, conectados, segundo a justa cooperação de cada parte. Então, por isso que na igreja em Atos, você deve se lembrar, lá em Atos no capítulo 2, a Bíblia diz que eles perseveravam diariamente, unânimes, ou seja, juntos. Era o candelabro sem emenda, em unidade. Por isso que você pode ter certeza, meu irmão, todas as vezes que existe qualquer tipo de divisão em qualquer igreja, seja num sentido amplo, ou às vezes até uma divisão pequena, que às vezes é apenas uma pequena parte da igreja, meu irmão, isso é ação do inimigo. Porque o candelabro, ele não tem emendas. O candelabro é uma coisa só. Amém? E esse que é o nosso chamado. Nós somos membros do corpo de Cristo, estamos conectados. Eu pergunto para você, existe alguma parte do seu corpo desconectada? Alguém deixou o pé em casa? Não, pastor, eu vim hoje só com o pé direito, o pé esquerdo estava cansado, não quis vir para o culto, não. É assim que faz? Como é que é? Ninguém fez isso. Né? Ou senão, de repente, fala, não, pastor, porque eu machuquei o braço esquerdo e tudo estava meio dolorido e tal, eu resolvi ele deixar em casa e vim só com o direito. É assim que acontece? Não. Mas, olha para cá. E os outros membros dessa parte do candelabro que é a sua célula, que de repente não estão aqui? Será que não é o braço que ficou? O pé que ficou para trás? Você deveria saber. Amém? Todo o corpo deve estar unido, junto, vinculado. Amém? Por isso que eu acho, sabe, maravilhosa essa estratégia que nós temos feito, né, das células estarem se reunindo todos os dias. Deixa eu falar uma coisa para você ainda a respeito dessa unidade do candelabro, né, que é de ouro, mas que não tem emenda. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Olha, meus irmãos, as células que com certeza mais conseguirem se reunir, vão desfrutar de uma medida de glória da parte do Senhor que nunca desfrutaram antes. Porque estarão sustentando o testemunho que Jesus estabeleceu para os candeeiros, que é a igreja. Entende? Que é a glória da presença, mas um candelabro que não tem emenda. Ou seja, um testemunho de unidade. Amém? Por isso, veja, o Senhor, Ele quer que todo candelabro mantenha a chama acesa, porque esse que é o propósito do candelabro. O candelabro não é somente, sabe, um objeto de enfeite, como de repente se usa em algumas casas hoje, e antigamente se usava muito mais, né? Então, hoje em dia, nós temos muitos recursos, né, para iluminar na falta de energia elétrica, né? Provavelmente você deve ter na sua casa algum tipo de vela que você esconde lá, falando, no dia que acabar a energia, eu vou pegar a vela. Aí acaba a energia, onde eu pus a vela, né? É quase sempre assim, não é verdade? Fala, meu Deus, então joga fora essa vela. Você nunca acha ela, quando você achar, joga fora. Fala, não encontra ela mesmo, deixa para lá, vou jogar fora essa vela. Né? Hoje você tem um celular, né? Aí você pode usar, né, a lanterna do celular. Mas dependendo da marca do seu celular, a bateria acaba rápido. Né? Tem alguns irmãos que têm celular, meu Deus do céu, o irmão acaba de chegar aqui, dá só para olhar ali pela tomada ali. Parece que é telefone com fio. Lembra daquele telefone de antigamente, telefone com fio? Então tem irmão que o celular dele é telefone com fio. Porque acaba tanta bateria que ele já chega procurando a tomada. Só usa ele na tomada aqui. É igual o telefone de antigamente, telefone fixo. Porque sempre acaba a bateria. Então veja, o candelabro ele tinha um propósito, iluminar. Iluminar. Carregar a luz. E se a igreja é o candelabro, nós também temos esse propósito. Aquilo que nós estamos experimentando da presença de Deus, que estamos entendendo da glória de Deus, designados para estarmos com Ele. Meu irmão, isso não é só para você. É claro que você vai sendo conformado à imagem dEle, mas é para que mais pessoas sejam iluminadas por essa presença. Que uma vez que você recebe, sabe, esse fogo, né, que existia ali, na ponta de cada um, sabe, cada uma das hastes desse candelabro, meu irmão, esse fogo vai se espalhar e vai alcançar muito mais gente. Porque não sei se você sabe, veja, esse candelabro, em cada haste, havia naquela época um tipo de lâmpada que queimava-se com azeite. Essa era a instrução da palavra do Senhor, inclusive no Antigo Testamento. Então, usava-se o azeite como combustível para que houvesse fogo em cada uma das 7 hastes do candelabro. Azeite. Eu pergunto para você, você deve se lembrar da parábola das 10 virgens. Quem se lembra aqui? Amém? Então, na parábola das 10 virgens, você sabe, tem 2 grupos ali. Tem as virgens nécias e as virgens prudentes. Qual que foi a diferença das virgens prudentes em relação às nécias? Elas tinham o que sobrando nas vasilhas? Azeite sobrando nas vasilhas. As virgens prudentes tinham azeite sobrando nas vasilhas. E porque tinham azeite sobrando nas vasilhas, quando o Senhor veio, elas foram encontradas por Ele. Mas as nécias ficaram para trás. Então veja a importância desse azeite.
Esse azeite, sabe que tinha ali sobejando, né? Tinha azeite sobrando, sempre azeite na vasilha das virgens. E as virgens ali são os crentes vencedores, os crentes cheios do Espírito Santo, os crentes que entenderam o valor dessa presença gloriosa de Cristo, que é revelada em Apocalipse, mas que Deus escolheu manifestar no meio dos candeeiros, no meio da igreja. Sabe, se você valoriza isso, você está preparado para a volta dele. Entende? Tem que ter azeite. Porque se em cada ponta dessas hastes do candelabro não tiver azeite, não haverá fogo. Tem que ter azeite para ter fogo. O fogo da presença da glória. O fogo que ilumina. O fogo que é a luz que dissipa as trevas. Que elimina aquilo que não é de Deus. Então o que você precisa é de mais da presença gloriosa dele. O que você precisa é de ser mais cheio do Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou e apareceu ressuscitado, amém, para os discípulos, né, lá no livro de Atos, ele disse que eram para eles aguardarem a promessa do Pai, que é a descida do Espírito Santo. Você lembra disso? Amém. Lembra mesmo? Tem alguns irmãos olhando para mim aqui com cara de que não lembra. Vamos lá para Atos capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia. Deixa eu te ajudar a lembrar. É importante que você veja na palavra. Amém? Não acredite só porque eu estou falando. Não. Confira na palavra de Deus. Se você tiver dúvida depois ainda, pode me procurar. Lá em Atos capítulo 1. Vamos aqui a partir do verso 4. Atos 1:4, está escrito. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o quê, meus irmãos? Com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Amém? O Espírito Santo é esse óleo, é esse azeite. Amém? Essa gordura, né, que vai alimentar esse fogo. Verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então veja, o Espírito Santo é esse azeite, é esse óleo, é essa unção. O Senhor Jesus Cristo permitiu que os discípulos começassem a cumprir o seu propósito, o seu chamado, somente depois de terem recebido o azeite. Por quê? Porque a igreja é o candelabro. E na ponta de cada haste do candelabro é como se fosse uma pequena vasilha, um pequeno recipiente de azeite. E uma vez que você tem o azeite, você agora tem combustível para o fogo da presença da glória se manifestar. Você está me entendendo? Nós precisamos disso. Nós. E veja, e você só vai experimentar esse fogo, esse azeite, essa presença, à medida que você entender que você tem livre acesso. E é isso que nós celebramos hoje. Embora nos cultos de jejum nós sempre tenhamos ceia, mas nós celebramos a ceia do Senhor especialmente no primeiro domingo do mês. Você precisa entender essa mensagem. A mensagem desses dois elementos que estão aqui nas minhas mãos. Para você entender o que é o ministério do Espírito. Qual que é a forma que Deus nos usa hoje como igreja. Para que nós sejamos esses candelabros, com cada ponta cheia de azeite, para que o fogo do Espírito possa se manifestar entre nós e iluminar com a glória de Cristo onde estivermos. Amém. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, vamos lá, por favor, a partir do verso, não sei se é o verso 4, que eu li hoje de manhã. Coloca aí. Isso, é verdade. A partir do verso 4. Está escrito, acompanhe junto comigo, por favor. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Então, a sua confiança em Deus é por intermédio de quem? De Cristo. Por causa da obra consumada. Vamos continuar. Verso 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Então, veja a humildade do apóstolo Paulo. Paulo está reconhecendo aqui que ele era um dos membros de um candelabro que não era perfeito.
Entende? Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Paulo está reconhecendo, olha, a nossa suficiência não vem de nós mesmos, vem do Senhor Jesus Cristo. Não que sejamos capazes de pensar alguma coisa, porque muita gente lê as cartas de Paulo e fica impressionado com a erudição de Paulo, com a intelectualidade de Paulo. Oh, o apóstolo Paulo era alguém que tinha pensamentos tão elevados. Pois é, mas ele está dizendo aqui o seguinte, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Ele está negando essa ideia natural das pessoas de habilidade humana, de capacidade humana. Ele está falando que tudo vem do Senhor, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Diga amém. E aí ele continua, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Vamos lá, continue, verso 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Olha para cá, meu irmão, minha irmã. Você foi habilitado para ser um ministro da parte de Deus. Você está me entendendo? Lembra o que a gente leu lá em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 5? Que o Senhor nos fez sacerdotes. Eu li com você. Coloca lá de novo lá. Só uma outra pessoa que está falando para mim que lembra. O restante está aqui. O quê? O Apocalipse? Leu o Apocalipse hoje? Não, leu. Vamos lá, Apocalipse 1,5. Volta lá, depois a gente volta a 2 Coríntios 3,6. Ajudar os irmãos aqui da memória. Os irmãos têm que me ajudar, amém? Fica atento. Vamos lá. Olha só, a gente leu no começo. E da parte de Jesus Cristo, é fiel testemunho, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos seus pecados, é o verso 6, na verdade, Vamos lá. E nos constituiu o reino. Quantos aqui fazem parte do reino de Deus? Aleluia. Mas ele nos constituiu não só reino. O que mais que ele nos constituiu? Sacerdotes para o seu Deus e Pai. Isso aqui é uma palavra para todos da igreja, para todas as igrejas. Você foi constituído sacerdote. Amém? Só que tipo de sacerdote? Da antiga aliança ou da nova aliança? Opa, você recebeu uma habilitação, não é isso? Volta lá para 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6, que nós estávamos. Volta lá. Cadê o irmão? Está atento aí? Ótimo, é isso mesmo. O qual nos habilitou para sermos ministros da nova aliança. Veja que coisa. O pastor Rafael, não sei se os irmãos sabem, ele está aí comprando um carro, chegar em breve, aí quando é que vai aparecer o carro aí, pastor Rafael? Está num processo de negociação, não sei, Mas alguém sabe. Mas o que acontece? Então ele já negociou aí a compra do carro, está só terminando de alguns ajustes lá no carro para ele ter o carro. Só que para dirigir um carro, você precisa de quê? Habilitação, oxi. E aí, o pastor Ronaldo, não sei se os irmãos sabem, o pastor Ronaldo é instrutor aqui, mestre, Então, se você quiser aprender a dirigir, está aqui. O pastor Ronaldo ensina muito bem a prova. Pastor Rafael, aleluia. Foi? Olha para cá. É porque ele fez de carro e moto. Ele teve um que foi de primeira, teve outro depois, mas deixa para lá. Importante que passou, aleluia. Alguém pode dizer amém? Olha para cá. O pastor Rafael, para ele passar lá na prova do Detran, para ele ser habilitado a dirigir o carro ou a moto, quem que fez a prova? Foi ele ou fui eu para ele ter habilitação? Ele ou eu? Ele fez a prova. Não é para ele ser habilitado? Não é assim? Pois é. Para ele ser habilitado, ele passou na prova. Ele passou no teste. Ele passou no desafio. Ele passou na oposição do avaliador do Detran, que de repente não estava num dia bom. E às vezes foi nesse dia que foi o dia que ele não foi aprovado de primeira. Meu Deus. Veja. Mas de carro ele passou de primeira. Agora já descobriu qual foi, não foi de primeira, E que bom que ele vai ter carro, Que ele passou de primeira. Amém? Então, olha só. Mas veja. O pastor Rafael foi habilitado. Ele tem uma habilitação para dirigir. Pastor, por que você está falando isso? Porque é o seguinte. Nós também fomos habilitados. Mas habilitados para quê? Olha lá. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Quando Deus habilita a você, quando Deus habilita a mim, quando Deus habilita cada um de nós para sermos ministros ou sacerdotes da nova aliança, Deus faz diferente dessa terra. Porque nessa terra, todo o sistema humano dessa terra é de acordo com a lei. É no espírito da lei. Entende? É você que tem que ter o mérito. Você que tem que fazer por onde? Tem que ser pelo seu esforço. Você que tem que conseguir. Mas na nova aliança é diferente. Como que acontece na nova aliança? Que você pode estar se perguntando, pastor, peraí, como é que eu fui habilitado para ser um ministro? Me explica aí, porque esse negócio está complicado. Não fiz nenhum teste, não passei nenhuma prova. Deixa eu te falar, no caso da nova aliança, você recebe a habilitação
Mas quem passou pela prova, pelo teste, pela provação de fato, foi outro no seu lugar. O Senhor Jesus Cristo sofreu, pagou o preço, somente Ele é digno de todas as coisas. E aí, pela graça, mediante a fé, como um dom, verdadeiro presente de Deus, não pelas suas obras, Ele vem e entrega a habilitação para você. Ele passou no teste, Ele sofreu no nosso lugar. Lembra de Isaías dizendo? O castigo que nos traz a paz. Porque teste, prova, o que é isso, meus irmãos? Isso é castigo, não é não? Nunca vi alguém passar por qualquer tipo de prova e teste, né, feliz, comemorando, aleluia, que benção, vou para a prova. Né? A não ser aquele corinho, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. Não tem esse aí também? Irmão Lázaro, não era? Ele já está lá, louvando lá na glória com o Senhor, né? Já partiu. Mas essa música é só para encorajar os irmãos, porque quando você está no meio da prova, irmãos, é difícil dar um glória a Deus. Fala a verdade. É difícil, não é brincadeira, não. Mas o que acontece? O Senhor Jesus Cristo, Ele recebeu o castigo no nosso lugar. Ele faz a prova, o teste, o sofrimento, e nós recebemos a paz e a habilitação completa pela graça. Você está me entendendo? Então você é feito ministro de Deus, não é porque você merece, é simplesmente porque você crê, é simplesmente porque você acredita que Ele já sofreu tudo no seu lugar. Entende? É porque você realmente crê, tem fé de que o castigo que Ele sofreu lá na cruz do Calvário, né, quando recebeu a coroa de espinhos, ou antes ainda, pelas chibatadas, né, nas suas costas, esse castigo traz a paz para você. Mas eu não sei se você se lembra, hoje de manhã eu estava lembrando os irmãos, queria chamar a mão para o teclado aqui, por favor. Tem um filme antigo, né, na época da sessão da tarde, o duro de a gente falar de filme antigo é que a gente denuncia a nossa idade, né? Porque eu sei que você acha que eu sou jovem, e muito obrigado, amém? Não sei se você sabe por que eu estou... Os irmãos, teve irmãos que me conheceram aqui na época da barba, né? Eu usava barba o tempo inteiro. Mas o que eu percebi com o passar do tempo, né? É que a barba começou a ficar branca. Aí eu percebi que o bigode não. Eu falei, opa, já sei, tira a barba, deixa o bigode, amém? Porque se deixar a barba... Daqui a pouco eu ia estar trabalhando para Papai Noel no final do ano, né? Mas, enfim. Então, tem um filme antigo. O nome do filme é O Último Samurai. O Último Samurai? Não, O Último Imperador. Samurai. Que samurai? Meu Deus do céu, que história é samurai, né? Que é só falar de guerra, de luta. Lembrei do samurai. O Último Imperador. Alguém já ouviu falar desse filme? Eu vou contar a história um pouco para você. Com certeza deve ter no YouTube de graça, porque é antigo, tá bom? Muito antigo. Mas repetia muito na sessão da tarde, né? Tipo a Lagoa Azul, né? O que mais? Curtindo a Vida Doidado, né? Tinha alguns filmes que toda tarde parece que a Globo revezava, né? Pegava 3 filmes, Esqueceram de Mim, né? Toda segunda era um, toda terça era o mesmo, só repetia. Esse Último Imperador era um dos que a Globo repetia muito. E aí, o que acontece? Eu não me lembro se isso foi baseado em fatos reais. Estou desconfiado, eu não pesquisei hoje à tarde, porque... Você lembra que eu fui atrás de alguém para trazer para o culto, embora eu não consegui trazer, porque a pessoa não estava lá. Viajou. Eu falei, mas eu vou pegar ele na próxima, ele vai ver. Mas volta para cá. Houve um problema nesse império, era um império do Oriente, da região oriental. E uma criança se tornou, ele era o herdeiro direto do imperador. E eles passaram a ter uma criança, né, que eu não sei se deveria ter uns 7 anos, eu acho que menos que isso. Né, pastor Adriano? Deixa eu falar com alguém das antigas também. Não é? Que idade que tinha aquela criança? Pois é, enfim, tinha de 7 para frente, talvez. Só que como que uma criança se torna um imperador? Não tem como. A criança ela está numa fase de aprendizado, é na verdade. E a criança erra, comete falhas, é na verdade. E aí aquela equipe do império se viram num desafio enorme, porque a criança era a herdeira legítima do império, tinha que ser o imperador, aquele garoto, aquele menino, aquela criança. Só que aquela criança também tinha que ser educada na cultura do império. E a cultura do império tinha uma educação rígida também, que exigia vara na criança quando a criança errava. Sistema antigo, sabe como é que é? Igual lá em casa, né? Não sei se você sabe, né? Eu sei que hoje em dia esse negócio parece vira crime, né? Mas graças a Deus, minhas filhas hoje são moças, aprenderam na hora certa. E aí acabou. Hoje eu tenho aí boas filhas, lindas, maravilhosas, educadas, gentis, né? Mas quando era pequenininha, era tipo lá no império, sabe? E eu era o imperador. Aliás, não sei. Olha para cá.
E aí eles tinham um problema, tinha que corrigir a criança, porque uma criança tem que aprender. E a cultura do império exigia correção, disciplina física. Aí eles ficaram no dilema, peraí, a criança é o imperador, só que a criança está errando, ela precisava de apanhar. Tem uma varinha nela, né? Não sei se você sabe por que bumbum de criança assim é fofinho, tem muita carne lá e tudo. É para essas coisas. Tá, né? Não tenho dúvida alguma. Olha para cá. E aí aconteceu. Qual foi a ideia que eles tiveram? Eles tiveram uma saída, acharam a saída. Falaram o seguinte, olha, já sei. Aquela criança, o menino é o imperador, só que a gente não pode bater nele, disciplinar nele. Então vamos fazer o seguinte, todas as vezes que ele cometeu uma falha, e o filme é sobre isso. Todas as vezes que ele derrubar alguma coisa, fazer alguma coisa indevida, imprópria, que não deveria acontecer, uma falha dele, um servo do império vai apanhar no lugar dele. Olha que tribulação se você fosse um servo do império nessa época. Já pensou? Do nada, você está lá trabalhando no império e tudo, de repente vem um guarda lá, servo, você, vem aqui. Sim, senhor. Aí você chega lá, só de cueca agora. Meu Deus do céu. Por quê? O que eu fiz? Você não fez nada, mas o imperador cometeu um erro grave e você vai apanhar no lugar dele. Eu? Aí pegava, vara no servo. E o imperador, a criancinha, ficava só assistindo. Aí eles explicavam, olha, está apanhando, era para ser você e tudo, mas você é o imperador, não pode fazer nada, né? Com Vossa Excelência, mas olha só o que acontece. Alguém precisa ser punido. Por que eu estou contando essa história para você? Como eu disse, eu não sei, eu não lembro se a história do filme é baseada em fatos reais. Mas eu sei de uma outra história que de fato é real. A história da cruz do Calvário. E lá na cruz, o Senhor Jesus, aquele que é digno de toda glória, aquele que realmente, o Todo-Poderoso, aquele que tem a posição de autoridade, ele assumiu a forma de servo e no nosso lugar, ele recebeu o castigo que nos traz a paz. O castigo foi para ele, mas a paz veio para nós. E nós somos hoje ministros dessa mensagem, dessa boa notícia. Você está me entendendo? Dessa obra. Então vamos continuar. Então você foi habilitado pela graça, pelo sofrimento de outro, porque outro passou no teste, porque outro sofreu no seu lugar. E aí depois Paulo vai e continua, né? Então qual nos habilitou para sermos inimigos de nova aliança? Não da letra. Não do que, meus irmãos? Da letra. Sabe uma coisa que eu aprendi há uns 15 anos atrás aqui em Recife, eu acho? O significado dessa palavra letra, que é justamente o significado dessa palavra no grego, no original do Novo Testamento. Letra, no sistema financeiro nacional, né, brasileiro, é uma palavra vinculada à dívida, a algum tipo de débito, algo que precisa ser pago, que está em aberto. Eu não sabia disso, eu fui descobrir aqui em Pernambuco. Por quê? Tinha um irmão da igreja, ele não está mais conosco, embora de vez em quando eu encontro ele fala que está, mas eu não vejo ele, né? Acho que no próximo domingo eu vou tentar buscar ele, né? Fazer igual eu fiz com outro, de repente eu consigo arrastar ele para cá, né? Mas enfim, e esse irmão, ele trabalhava, acredito que trabalha até hoje, com venda de carros. E aí eu lembro que uma vez ele conversando comigo, alguns anos atrás, ele falou, pastor, ó, tem um carro para vender, um carro muito bom, eu já lhe disse e tal, né? Conversando, conversa de vendedor, sabe como é que é? Fala, rapaz, esse irmão está querendo vender o carro. Falei, mesmo, aí eu fui de curioso só para ouvir. E como é que está o carro? Está tudo certo com o carro? Oxe, pastor, tem apenas assim, está faltando 10 letras. 10 letras. Eu falei, letra? Como assim? Como é que carro falta letra? Já vi carro faltar roda, né? Faltar pneu, faltar volante, talvez também, mas faltar letra. Eu falei, mas como assim letra? Letra é negócio de texto, de escrever, né? Não estou entendendo. O que é isso, letra? Poxa, pastor, quando a pessoa vai lá, financia o carro, aí ela vai e determina lá a quantidade de letra para pagar e tudo. Eu falei, parcela? Eu falei, a parcela. Eu falei, agora eu entendi. E aí eu fui pesquisar na hora, eu falei, gente, o irmão aqui de Pernambuco fala de letra, e lá em Goiás a gente só fala parcela. Não tem um goiano que fala letra, ele só fala parcela. Mas aí eu descobri que o irmão estava certo, e eu fiquei agora um pouco mais inteligente, aprendendo com o irmão que letra tem a ver com dívida. E essa palavra aqui, letra, no grego, do Novo Testamento, a língua original na qual foi escrita, é justamente essa letra da dívida. Você não é ministro da dívida. Você não é ministro do débito. Você é ministro da nova aliança, dizendo o seguinte, a conta já foi paga, está quitado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está me entendendo? Você não é ministro da dívida, da letra. Se pessoas o tempo inteiro ficarem falando das suas falhas, dos seus pecados, que você errou, que não tem jeito para a sua vida, meu irmão, essa pessoa não é um ministro da nova aliança, é um ministro da antiga aliança. É o ministro da letra, é o ministro da culpa, é o ministro da dívida. Mas nós não somos. Por isso que Paulo disse, não da letra, mas do Espírito.
Ou você é da dívida, ou você é do Espírito. O Espírito é esse azeite que tem que estar lá na ponta da haste do candelabro, para que o fogo da presença da glória de Cristo venha entre nós. Porque Ele escolheu estar entre os candelabros, mas os candelabros precisam do azeite para que haja fogo. E aí Paulo continua, porque a letra mata, a letra mata, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Acende a chama, amém? O Espírito é para a vida, para o fogo, para a luz, para a glória, amém? O Espírito levanta você, quando você ouve a pregação, porque eu sei que os irmãos ouvem muita pregação na internet, né? Alguns irmãos, aliás. Escolha ouvir os nossos pastores, pastor Luiz, pastor Naor, entende? Porque tem muito pregador da letra, tem muito pregador da culpa e da condenação. Enfim. Deixa eu prosseguir, que eu tenho pouco tempo. A letra mata. Se você ficar ouvindo todos os dias que você está em débito, que você está em falta, que você está em pecado, que você tem culpa, que tem maldições sobre a sua vida, isso destrói você. Isso mata você. Você está me entendendo? Você precisa ouvir a mensagem dos ministros da Nova Aliança. E eu tenho uma boa notícia para você. Você foi habilitado, porque Jesus passou na prova. Jesus fez o teste e te deu a habilitação de graça. Ele pagou o preço e você recebeu gratuitamente essa habilitação. Vamos continuar, verso 7. Me ajuda aí, aleluia. E se o ministério da morte... Agora Paulo está falando da antiga aliança, chamando de ministério do quê, meus irmãos? Da morte. Meu Deus do céu, já pensou? Alguém chegar perto de você e falar, não, eu tenho um ministério. Qual é o seu ministério? Meu ministério é o ministério da morte. Você fala, misericórdia, você dá até um passo para trás. Eu falei, que ministério da morte o quê, rapaz? Sai para lá. Então, mas aí Paulo explica como que foi o ministério da morte. Gravado com letras em pedras. Opa! Gravado com letras em pedras. Paulo está dando pistas aqui, ele vai explicar no restante do verso. Se revestiu de glória, ou seja, teve uma medida de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de quem, meus irmãos? Moisés. Moisés está na antiga aliança ou nova aliança? Antiga aliança. Quem que recebeu o primeiro tablet da história? Um tablet de pedra, né? Escrito lá com letras, e letras de cobrança, letras de dívida, as letras da lei. Foi Moisés. Tinha uma glória? Tinha. Tinha uma medida de presença? Tinha. Só que Paulo, ele classifica essa glória da seguinte maneira, ele fala, não podiam fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que o quê? Qual que é a palavra ali, meus irmãos? Desvanecente, ou seja, era uma glória que não era permanente, ela se acabava, ela ia embora, mas a promessa da graça para os ministros da nova aliança é uma glória permanente, porque Ele sempre continua com você. Ele escolheu permanecer entre os candeeiros. Você está me entendendo? Amém. Próximo verso, vamos lá, verso 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, disse Paulo. Se o da morte teve uma medida de glória, imagina o ministério do Espírito, daquele que é o azeite que está na ponta de cada haste dos candeeiros, para que a gloriosa presença do fogo de Deus se manifeste entre nós. Vai ser muito maior. Se você viu coisas gloriosas na antiga aliança, a promessa de glórias maiores na nova aliança. Amém? Verso 9. Porque se o ministério da condenação, agora Paulo chama a letra, ele falou o ministério da morte, agora é o ministério da condenação. Ministério da culpa, da acusação, da condenação. Foi glória em muito maior, muito maior, muito mesmo, muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Por que o evangelho da graça ou a nova aliança é também chamado de ministério da justiça? É porque é o seguinte, é porque o salário do pecado é a morte. Eu e você tínhamos que morrer, mas o Senhor Jesus Cristo é aquele que passa pela prova no nosso lugar. Ele assumiu o nosso lugar de morte. E uma vez que nós cremos que Ele morreu por nós, a justiça foi satisfeita. Houve morte, houve punição dos pecados. Não em mim, não em você. Nós somos como aquele pequeno imperador. Nós que merecíamos, mas teve alguém que veio como servo e assumiu o nosso lugar. De dor, de sofrimento, de maldição, de culpa e condenação. Você está me entendendo? Por isso que é o ministério da justiça. Agora o verso 10 para a gente terminar esse texto. Está escrito:
Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece. Olha a palavra, resplandece. Tem a ver com o brilho da glória da luz. Não resplandece. Paulo está dizendo, olha, essa coisa da antiga aliança, do ministério da condenação, do ministério da morte, da letra da cobrança, é um brilho que ficou fraco. Não resplandece mais. Não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Esse é o nosso lugar. Você está me entendendo? Veja, o Senhor escolheu o candelabro para sustentar esse fogo, essa lâmpada que é Cristo Jesus. A luz da glória de Cristo sempre será conhecida através das igrejas. Deus quis assim. Entende? Por isso que, por mais que hajam defeitos em inúmeras igrejas, o Senhor continua escolhendo ficar entre os candeeiros, entre os candelabros. E escolheu para que estes candelabros sustentem essa luz. Mas quando a luz do candelabro se apaga, perde o sentido de existir. Você está me entendendo? Por isso que o Senhor falou para a igreja de Éfeso: se não moverei, ou seja, removerei o seu candelabro. Eles tinham perdido o primeiro amor, o amor pela glória, pela presença. Eles estavam desprezando o azeite. Eles perderam o fogo do Espírito, dessa presença do Senhor. E nós não podemos perder, meus irmãos. Caso contrário, o candelabro perde o motivo de existir. Para quê? E eu não sei se você sabe, aonde hoje é a cidade de Éfeso, não tem igreja lá, não tem candelabro. É triste isso. É triste isso. Porque eles perderam o azeite. Perderam o senso de propósito e chamado para sustentar essa luz da glória de Cristo glorificado. Eu quero ler um último texto com você. Fique em pé onde você está. Quero pedir para os servos virem com os elementos da ceia aqui para frente, bem rapidinho, por favor. Aliás, pode distribuir aí de trás mesmo. Pode distribuir já agora, por favor. Venha alguns 3 aqui para frente e os outros podem ficar aí atrás já distribuindo. Pode já começar, por favor. Mas venha 3 aqui para frente. Bem aqui para frente. Nós vamos distribuir os elementos da ceia. Amém. E daqui a pouco você vai entender o porquê que nós vamos fazer isso agora. Pode distribuir já, por favor. Quero pedir para o irmão aí da projeção. Eu não sei quem é mais, quem está lá. Ou irmã. Não, o Mafra está distribuindo aqui. É alguém. Quem? Miguel. Aleluia. É o Miguel. Nome de anjo, não anjo do Senhor. Aleluia. Miguel, coloca por favor em Levítico, capítulo 6, verso 12. Eu queria chamar os irmãos do louvor aqui, por favor. Oh, Senhor Jesus. Levítico capítulo 6, verso 12. Esperar todos receberem. Todos receberam os elementos da ceia. Alguém não recebeu ainda? Erga sua mão para que a gente possa servir rapidamente. Todos receberam. Amém. Olha para cá, por favor. Está escrito no verso 12. Olha para a tela, por gentileza. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Irmãos, no Antigo Testamento existia um altar literalmente. Mas no Novo Testamento, lembra? Você foi habilitado ministro da Nova Aliança. Você tem que entender como é que é a Nova Aliança. Na Nova Aliança, esse lugar que eu estou pisando aqui não é altar, amém? Isso aqui é uma plataforma ou um palco. Eu sei que talvez você até veio de igreja, que o pastor falava, não, eu vou subir o altar. Não é. O altar hoje, na Nova Aliança da graça de Deus, é o seu coração, o seu espírito, é o seu interior. Aí que está o altar. Você está me entendendo? Não é esse o lugar que eu piso aqui. Amém? Então isso aqui é um palco, uma plataforma. Simplesmente isso. O altar está dentro de você. Aonde você vai, o altar chega. Porque o Senhor permanece em você. Aonde você pisa, Ele pisa. Onde você toca, Ele toca. O altar está no seu espírito, no seu coração. Você está me entendendo? Esse é o altar. Só que, vamos continuar. Verso 12, né? Então, o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Sempre, sempre. Guarda essa palavra. Aí diz, não se apagará. Mas o sacerdote, quantos aqui são sacerdotes, lembra? Apocalipse 1:6. Fomos feitos reino e
Sacerdote. Então, veja, o sacerdote não é o pastor também. Porque muita gente pensa, não, o sacerdote é o pastor. Não, o sacerdote é o crente, é o filho de Deus. Você foi habilitado. Todo aquele que recebeu a habilitação da nova aliança da graça foi feito reino e sacerdote. Você é um ministro de Deus. Você é um ministro da nova aliança. Que é um sacerdote, em outras palavras. Então o que o sacerdote tinha que fazer? Olha aí. Mas o sacerdote acenderá lenha lá no altar a cada manhã. Tem que acender lenha. Tem que colocar fogo todo dia. Tem que acender a lenha. Não é sem motivo que eu estou orando com os homens segunda-feira, 5h30 da manhã. Toda segunda-feira, 5h30 da manhã, a gente está acendendo lenha aqui. A gente está acendendo fogo. A gente está preparando aqui. Você está me entendendo? E o texto continua. Acenderá lenha nele a cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto. O que é o holocausto? O holocausto era o sacrifício. O holocausto é representado por esses dois elementos. Cristo Jesus é o último holocausto. O holocausto perfeito, que supriu toda a necessidade de sacrifício. Amém? Que foi feito de uma vez por todas. Por isso, antes da gente orar, nós vamos celebrar o holocausto. Erga o seu pão para o alto. Eu queria pedir para desligar somente a luz do palco aqui primeiro, só do palco. Erga o pão para o alto, diga assim: este pão é o corpo do Senhor Jesus Cristo. O holocausto que foi colocado no último altar dessa terra, físico, material, a cruz do Calvário. No seu corpo, ele recebeu o que eu merecia receber. Porque o castigo que nos traz hoje a nossa paz não veio sobre nós, mas estava sobre ele. Por isso, ao tomar este pão, eu estou confessando que o holocausto já foi sacrificado perfeitamente, em nome de Jesus. Amém. Por um instante, sozinho aí em pé, você vai comer o pão e agradecer pelo sacrifício de Cristo Jesus. Ele que passou no teste, ele que passou na prova. Se você está enfermo, doente, com alguma dor, fala: Senhor, eu creio que o Senhor tomou sobre si as minhas dores, as minhas doenças. Amém? Faça uma breve oração por alguns segundos apenas e coma do pão. Erga agora o cálice. Diga assim: este cálice é a nova aliança, feita no sangue do Senhor Jesus Cristo, pelos méritos, merecimento, que somente Ele poderia ter. Ao tomar esse cálice, eu estou declarando que eu já fui lavado de todos os meus pecados. E por causa do sangue, eu posso entrar com ousadia e intrepidez pelo novo e vivo caminho diante do trono do meu Deus, o trono da graça. Ao tomar esse cálice, eu estou declarando que eu fui habilitado a ser um ministro, um sacerdote da nova aliança, não da culpa, da morte, não da condenação, mas da boa notícia, do perdão dos pecados, da graça, do favor imerecido, que nos faz ter livre acesso ao Senhor, em majestade, em glória, por meio do azeite, da unção, do teu Santo Espírito, que faz arder a chama, o fogo da tua glória. Beba do cálice, agradeça ao Senhor pelo sangue que te limpa, que te lava, que te habilita como ministro da nova aliança. O sangue que te dá livre acesso para se chegar a Ele com ousadia. Sempre pelo sangue. Aleluia. Nós já estamos terminando, mas eu quero cantar uma canção com você ainda. Por favor. O texto continua.
E sobre ele porá em ordem o quê? O holocausto. Nós colocamos em ordem o holocausto agora. Amém? Colocamos sobre o altar o holocausto, o sacrifício. Amém? Não significa que você tem que tomar a ceia do Senhor todos os dias. Não. Todos os dias você tem que se lembrar do que foi feito por mim e por você. Amém? Lembrar dele. Amém? Então colocamos em ordem o holocausto. Aí depois a Bíblia diz, o que mais? E sobre ele, o altar, nosso coração, queimará a gordura das ofertas pacíficas. Então tinha um tipo de gordura, de um tipo de oferta. E o que é essa gordura hoje? O que é esse óleo hoje, esse azeite hoje? É o Espírito Santo. Por isso que Jesus falou, aguardem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então essa gordura, ela já foi liberada. Nós temos livre acesso a ele. É o óleo, é o azeite que enche o recipiente da ponta de cada haste do candelabro para que o fogo venha. Mas é o sacerdote que organiza tudo isso. Você lembra que foi perdoado, aceito, tem livre acesso, e você agora busca essa gordura para que o fogo venha. A presença gloriosa, majestosa do Senhor. E o último verso, coloca aí para mim, por favor. O verso 13. O fogo, vamos ler juntos também? Vamos lá? O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O candelabro foi feito para sustentar o fogo. Mas para que o fogo venha, o sacerdote tem que organizar o holocausto e o azeite, como as virgens prudentes. Nós organizamos tudo isso agora. Eu quero chamar você para ministrar o Senhor por um instante, para ver o fogo da glória e da presença de Deus arder no altar do seu coração. Paulo disse em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ali o texto seria melhor traduzido se tivesse escrito assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, ou seja, pecado, é pecado ficar embriagado. Mas ele diz, no original a ideia é essa: mas fique embriagado com o Espírito. Paulo usou a comparação da embriaguez do vinho em Efésios 5,18 para poder dizer que existe uma outra embriaguez melhor. É como se Paulo dissesse: se você quer encher a sua cara de alguma coisa, encha-se do Espírito Santo de Deus. E é isso que nós vamos fazer por um instante. Só que antes disso eu quero fazer uma breve oração. Coloca a mão no seu peito, oração de entrega da sua vida a Jesus. Se você de repente nunca entregou sua vida ao Senhor Jesus, eu quero que você me procure no final do culto, amém? Que eu vou orar novamente com você. É muito importante que a gente faça isso. Se você estava afastado, os caminhos do Senhor estão voltando agora, também me procure. Essa oração também vale para você. Mas nós vamos fazer todos juntos, para que ninguém fique constrangido. Diga assim: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o meu Salvador, que foi punido no meu lugar, para que eu tivesse paz, perdão dos pecados, livramento de toda maldição, de graça, sem merecer, por mérito somente dele. Por isso eu confesso com a minha boca e creio com o meu coração que ele é o meu único e suficiente Salvador, agora e para sempre. Amém. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, espere acabar o culto, me procure por favor. Eu quero orar com você, é muito importante que você faça isso. Ou se você estava afastado. Mas agora nós vamos ministrar um cântico ao Senhor antes de encerrar. Amém. Por favor, espere. Eu sei que a gente já passou do tempo. Apague as luzes aqui da frente, ainda de cima, para que você fique mais à vontade, não constrangido na presença do Senhor. Amém. O holocausto foi organizado no altar e o azeite já foi liberado. O Espírito Santo, você tem livre acesso a ele, não tem culpa mais sobre você. Amém? Vamos lá. Minhas lamparinas estão acesas. Você é sacerdote, decida ter fogo em você. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Aleluia. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Ele está batendo. Abra, sacerdote.
só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Você é perdoado, lavado. Estou só te esperando. Vem! Vem! Vamos dançar. Oh, Jesus! Maranata. Maranata! E minhas lamparinas estão acesas. Aleluia! As lamparinas do candelabro. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. A porta do altar, a porta do seu coração. É só bater que eu vou abrir pra você. Oh, Jesus! Vem, Senhor! É só bater que eu vou abrir pra Oh, Jesus! entrar. Diga! Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem! Vem! Vem, Senhor! Vamos dançar. Maranata! Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem! Vem, Senhor! Vamos dançar. Maranata! Maranata! Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo. Tem fogo! Aleluia! Que era lindo assim, Meu noivo, esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, oh! pode morar aqui. Tem Fogo! nos olhos que eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu amo a minha casa. Pode! Aleluia! Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. As minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Coloquei as minhas vestes brancas.
Deixa eu orar para você por um instante. Feche seus olhos. Pai, eu te peço que o teu Santo Espírito, ó Deus, venha fixar essas verdades em nossos corações e começar a abrir o nosso entendimento na medida de perspectiva, de revelação que nós antes não tínhamos a respeito da tua glória, da tua presença, do fogo do teu Espírito. Nesse chamado que nós temos como igreja, de sermos esses candelabros, aonde na ponta de cada haste há na verdade uma vasilha, um recipiente para o azeite do óleo da tua unção, para que a tua glória se revele entre nós. Por isso eu te peço, ó Pai, para que em nome de Jesus, o teu Santo Espírito lembre, Senhor, cada um dos irmãos em cada dia dessa semana, e continue assim, para que todos eles, como sacerdotes, ministros da nova aliança, como homens e mulheres que têm livre acesso ao Senhor, e que foram lavados pelo sangue, por isso agora têm vestes brancas, ó Deus, eles entendam que podem se achegar diante de Ti, e arrumar, ó Deus, a lenha para o altar dos seus corações, reacendendo a chama a cada dia, para que o Teu fogo não seja apagado entre nós, e em cada um de nós, em o nome de Jesus, amém, amém e amém, amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, em o nome de Jesus, que você vá debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus Cristo, e que o Espírito Santo possa chamar você todos os dias dessa semana, para reacender a chama, a lenha organizada, porque o holocausto foi feito, a unção foi liberada, agora cabe a você como sacerdote a cada dia, reavivar essa chama, amém? Você tem acesso a isso, porque você faz parte do candelabro da igreja do Senhor, amém? Pode acender as luzes, por favor. Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos. Fala para ele: meu irmão, você é um sacerdote. Fala para ele: organize a lenha todos os dias para manter a chama acesa. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Vá debaixo da graça e da paz em nome de Jesus, amém? Se você quer receber oração por qualquer motivo, vem aqui à frente que nós vamos orar por você, amém?